Boa noite. Moradores de Camburi reclamam da violência provocada pelo tráfico de drogas no bairro. Cursos da UFES avaliados pelo ENAD têm resultados ruins e a universidade diz que alunos fizeram boicote ao exame. Estrada de acesso ao Convento da Penha é reformada para garantir mais conforto aos turistas. Encontro em Vitória discute o futuro da indústria do plástico no Espírito Santo. E ainda, propaganda de cervejaria é alvo de processo do PROCON da capital. O anúncio que fala da mulher negra foi considerado preconceituoso. Terça-feira, 8 de outubro de 2013. O Hora News Espírito Santo começa agora. O Hora News de hoje abre com uma história de fidelidade. Uma cadelinha ganhou destaque depois de andar 5 quilômetros e esperar por 12 horas pelo dono, que foi preso. É o que você confere agora. Ela é o centro das atenções. A história de fidelidade do cão com seu dono chamou a atenção de todo mundo. E não foi à toa. No último domingo, o dono dela foi preso em Jardim da Penha, em Vitória, e trazido para o DPJ, no Horto. Ela seguiu o carro da polícia por 5 quilômetros e o esperou por 12 horas em frente ao DPJ, sem sucesso. Mas na volta para casa, sozinha ela acabou sendo atropelada e salva por este homem. Na verdade, eu encontrei ela já na calçada com a menina tomando conta. Eu, de imediato, já peguei ela, olhei se ela não ia avançar em mim ou não, porque estava assustada, né? Peguei, botei no colo e trouxe para cá, para o veterinário cuidar. Você está ansioso para levá-la para casa logo? Eu espero que eu fico mais ansioso pela recuperação dela. Depois de recuperada, tudo no seu tempo. Aí ela vai para casa tranquila. Depois do susto, o alívio. A cirurgia da cadelinha foi um sucesso, mas ela ainda vai ter que ficar internada por cerca de 10 dias para fazer tratamento e poder voltar a andar. Ainda tonta por causa da anestesia, a cachorrinha recebeu todos os cuidados da veterinária. Mas qual será o futuro dela? Se depender de Pedro, a princípio ela tem dono, né? E isso pode dar um problema? Para mim não tem problema nenhum. Se o dono pegar para cuidar direitinho, é dele. Se ele não quiser me cuidar, é meu. O bairro mais populoso do estado, com 40 mil moradores, vive um clima de insegurança. Disputa de pontos de drogas tem feito de Jardim Camburi, em Vitória, palco de brigas de gangues e até mortes. Os moradores reclamam da violência. O bairro é considerado nobre, tem escolas, atendimento público de saúde, área de lazer e um grande comércio. Mas os moradores aqui não estão nada satisfeitos. O motivo? A insegurança. Se tivesse a polícia militar, eu acho que a gente teria mais segurança, entendeu? Tem a civil? Tem. A militar? Tem. Tá rodando por aí? Tá. Mas tem certos momentos que é aquele lugar onde você pensa que não, você passa, acontece. É um bairro de família. Então aqui um ajuda o outro mesmo. O que está acontecendo aí, a gente vindo de fora, tá demais. Então nós precisamos mesmo um policiamento maior para nossa segurança. Você já foi assaltada aqui em Jardim Camburi? Eu já fui, levaram o meu carro, 2 rapazes, não eram daqui também, eram de outro lugar, não sei. Eles estavam andando numa rua sem saída, eu estava deixando a minha amiga. Eles vieram com uma arma, batendo no vidro, e estava chovendo demais e era quase 11 horas da noite. Mas eles não conseguiram ir para muito longe, porque realmente a polícia ela veio correndo atrás e conseguiu recuperar meu carro. A maior reclamação de quem mora em Jardim Camburi é a reinstalação de uma delegacia de polícia militar, que, segundo a contagem dos próprios moradores, foi desativada há 553 dias. Essa área foi doada ao Estado há 57 dias para a construção do DPM, mas as obras só começam no ano que vem. Enquanto isso, a comunidade reclama de uma guerra do tráfico de drogas na região. A última vítima foi o soldador Rafael Prudêncio, de 22 anos, assassinado no sábado, nesta rua movimentada do bairro. Segundo a polícia, ele teria ligação com o tráfico de drogas. Outro caso que chamou a atenção foi o assassinato do agente portuário Baltazar Fernandes Brambilha, morto com 2 tiros durante um assalto há 3 meses. A insegurança em Jardim Camburi atinge também os comerciantes
que reclamam dos assaltos. A gente tem que estar sempre com a porta fechada, sempre atento à movimentação de estranhos, mesmo porque a gente nunca vê policial aqui por perto. Você acha que precisa de mais policial no bairro? Com certeza. Sempre tem casos de clientes que foram assaltados, furto de celular principalmente, ouro, essas coisas. Mesmo quando eu estou com a porta aberta, chega alguma cliente e fala assim, você está arriscando, tranca a porta, segurança. E sobre a onda de violência em Jardim Camburi, eu converso agora com Paulo César Gomes, o nosso comentarista em segurança. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Eu moro em Jardim Camburi e eu vivencio esse clima de insegurança que os outros moradores disseram aí na nossa reportagem. Como é que a polícia pode devolver para a gente a sensação de segurança? Bom, eu não gosto de trabalhar com essa frase sensação de segurança. Eu gosto de trabalhar com segurança. O governo do estado, ele cometeu um erro em retirar do bairro Jardim Camburi o DPM, o destacamento da Polícia Militar, que, quer queira ou não, pelo menos tinha uma concentração muito grande de policiais rondando a região. Mas o bairro lá em Jardim Camburi, ele fica limítrofe ao da Serra. E na Serra tem alguns bairros próximos, é uma concentração muito grande de traficantes. Agora, lá no bairro Jardim Camburi também tem um número muito elevado de consumidores de droga, pelo poder aquisitivo alto. E por isso que há uma concentração muito grande de traficantes e outros tipos de delito praticados também naquela região. E os marginais se concentram ali porque não há presença policial. Hoje está sendo feito um trabalho pela polícia que ronda os bairros, que é a polícia... esqueci agora exatamente o nome dessa... A patrulha comunitária. Patrulha comunitária. A patrulha comunitária ela tem dado um apoio, mas não é suficiente para isso, porque a concentração do policial militar na região é muito importante. Agora, também a participação da Polícia Civil na apuração dos delitos e também no combate ao tráfico de droga na região é muito importante. Lá, inclusive, tem uma delegacia da Polícia Civil que eu conhecia a estrutura. É apenas um delegado para dar conta aí de um bairro com 40 mil moradores. Quer dizer, Camburi, o número de moradores é maior até do que de algumas cidades do interior aqui do estado. Exato. E várias cidades do estado não têm esse número de habitantes. É um delegado, um investigador, um escrivão. Como é que esses policiais, esses profissionais vão combater o crime? Além do mais, estão colocando a própria vida em risco, porque é um número insuficiente, insignificante para combater o crime. Então, o governo do estado tem que tomar pé dessa situação. O secretário de Segurança que desativou, quando nós tínhamos falado aqui que era importante as instalações físicas em determinados bairros com grande concentração populacional, ele disse que não era necessário. Então, hoje ele vê que é necessário a presença policial, pelo menos a presença física, já inibe a ação criminosa em qualquer região. Então, quer dizer, o DPM ele é necessário? É necessário pela concentração de policiais, pelo movimento de policiais no bairro. Não é só Jardim da Penha, nós estamos falando em Jardim da Penha. Camburi. Jardim Camburi. Mas Jardim da Penha também tem uma concentração muito grande de atos praticados por traficantes e também ladrões de carros, lá nessa região de Jardim da Penha. Em Vila Velha, Cariacica, enfim, a segurança está totalmente desorientada hoje em relação à proteção da nossa população. A gente não pode falar de violência de um único bairro, né, Paulo César? O problema está espalhado por toda a região metropolitana, né? Por toda a região metropolitana e em alguns lugares também populacionais como São Mateus, Linhares, Colatina, Cachoeira Itapemirim e Nova Venécia, também uma precariedade na segurança pública. Então tem que reorganizar, fazer um novo planejamento, trabalhar a segurança, a inteligência desses órgãos, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, tem que trabalhar intensivamente para identificar essas pessoas que estão cometendo esses delitos. E tentar acabar com o tráfico no bairro. Diminuir, porque acabar é quase impossível. Eu falo que não vai acabar, mas dar uma repressão mais eficaz, diminuir, dar uma tranquilidade maior aos moradores, sim. Mas temos que também levar em consideração, usuários de droga são responsáveis por esse alto índice de criminalidade na região. Paulo César, mudando de assunto, houve aquela polêmica do juiz que defendeu a volta de 21 presos perigosos ao estado. Um, inclusive, já retornou? Sim, é o juiz Marcelo Menezes, coordenador do Sistema Prisional do Espírito Santo, que ele defendia exatamente o retorno
desses presos que estão nas unidades federais custodiados, porque achava-se que o tempo de permanência desses presos já tinha se expirado, 1 ano. E essa é uma situação que o preso tem direito. E houve agora uma movimentação de um presídio federal, o Roberto de Oliveira Reis, que é irmão do Fernando Cabeção, que foi condenado por envolvimento da morte do juiz Alexandre Martins. Ele retornou na sexta-feira, mas por uma decisão de um juiz federal, porque ele foi progredido de regime. A progressão, ele estava no regime fechado e foi progredido para o regime semiaberto. E os presídios federais não têm custódia para os reeducandos com regime semiaberto. Então, ele teve que retornar ao Espírito Santo para cumprir esse regime semiaberto, ou seja, pode ficar na cadeia durante o dia, pode ficar na cadeia à noite e trabalhar durante o dia. E trabalhar em algumas empresas conveniadas com o sistema da Sejus. Agora, vai caber os próprios advogados interceder junto às execuções penais lá de Viana para fazer valer os direitos do réu, porque é a lei que dá essa condição. Nós não podemos entrar na emoção ferindo a lei que protege também os presos. Tá certo, Paulo César. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Ok, estou à disposição. Obrigada, boa noite. Bom, menos 2.000 armas em circulação no estado. Esse arsenal apreendido pelas polícias militar, civil e federal foi destruído na manhã de hoje em Vila Velha. Revólveres, pistolas e espingardas. Ao todo, 2.000 armas de fogo foram destruídas. O ato simbólico aconteceu no Parque da Prainha, em Vila Velha. No momento em que as armas chegam no Exército, elas são pré-destruídas, elas passam por uma prensa e não tem qualquer condição de funcionamento. Após essa pré-destruição, no momento oportuno, quando temos volume significativo, nós encaminhamos para uma siderúrgica para que ela seja derretida e dado o destino adequado à sucata que nos resta. A solenidade teve a participação de todas as forças da segurança pública do Espírito Santo. O armamento foi acumulado em um período de 10 meses e estava sob custódia do Exército. O arsenal é resultado de várias apreensões em todo o Espírito Santo pelas polícias civil, militar e federal e foram recolhidas também por meio da campanha nacional de desarmamento. O Estado resolveu desde 2011 intensificar as ações, seja de apreensão de armas, pagando bônus para os policiais militares e civis que apreendem armas, seja também estimulando a população a devolvê-las em função do perigo que é manter uma arma de posse de qualquer cidadão. Estamos aí com vários postos já sendo reativados, as nossas unidades policiais preparadas para receber essas armas de todos os cidadãos capixaba que desejam entregá-la voluntariamente. Mais de 10.000 armas foram apreendidas no Espírito Santo de 2011 para cá. A incineração é uma forma de combater o comércio ilegal de armas que são usadas na prática do crime. É um recorde de armas apreendidas. Nós apreendemos em 2011, 2012, 2013, até setembro de 2013. Nós temos a apreensão de 10.400 armas. Então é um recorde, né, de apreensão de armas. Isso é importante porque nós estamos reduzindo homicídios, estamos reduzindo furto e roubo de veículos. Está funcionando, mas precisamos que o Exército, que a Polícia Federal possa trabalhar muito no combate ao comércio ilegal de arma, no combate no comércio ilegal de munições, né, para que a gente possa ter um resultado ainda maior. É bom que a gente possa desarmar a sociedade, desarmar com arma mesmo, um elemento, um objeto, mas também que a gente possa ter um espírito de harmonia e de amor, porque isso ajuda muito numa sociedade onde as pessoas convivem melhor. A ação faz parte da campanha nacional do desarmamento do governo federal e teve o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SESP. Um homem foi assassinado ontem à noite no Morro São José, na Praia do Suá, em Vitória. A polícia acredita que ele tenha sido morto dentro de uma geladeira. Foi neste local, no ponto mais alto do Morro São José, que a vítima foi assassinada. A polícia encontrou o homem debaixo desta pedra e, ao lado, uma geladeira. Nela, várias marcas de tiro. Quando a polícia chegou ao local, o rapaz ainda agonizava, mas não resistiu até a chegada do socorro. Tudo indica que ele tenha sido morto dentro da geladeira. Moradores daqui disseram que Fábio era usuário de drogas. Segundo informações, Fábio, que tinha entre 25 e 30 anos e era conhecido como Cabelo, queria comprar uma bucha de maconha por R$10. Pelo visto, isso custou a vida dele. Ele foi executado naquele mirante ali.
O crime aconteceu no final da noite de ontem. Na manhã de hoje, encontramos rastro de sangue, um chinelo e uma mecha de cabelo no mirante. A polícia acredita que os criminosos colocaram Fábio dentro da geladeira e efetuaram vários disparos. Em seguida, jogaram a geladeira morro abaixo. Investigadores da Divisão de Homicídios acreditam que Cabelo era morador de rua e lavava carros. A frieza dos criminosos parece não assustar mais. Uma criança que subia o morro contou para nós o que teria acontecido. Eu só R$10, mas jogaram R$25, né? Ele foi lá, aí deixaram ele ir, aí depois chamaram ele, aí os moleques vão te matar. Eles falaram, correu, tirou pra lá e caiu embaixo. Melhor tiro nele, ninguém conhecia, ele era lá pra baixo, A seguir, 8 cursos da UF são avaliados no ENAD e nenhum deles consegue alcançar nota máxima. O Hora News volta já. O IBGE divulgou nova pesquisa sobre a produção industrial. Entre julho e agosto, o Espírito Santo registrou queda de 1,4%. Mas no acumulado do ano, o estado tem o pior desempenho do país, com retração de 8,4%. De acordo com o Instituto, os setores da metalurgia básica e alimentação foram os que mais contribuíram para a queda na produção industrial. Susto na Avenida Beira-Mar, na capital. Uma motorista, por pouco, não provocou um grave acidente. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da noite numa farmácia na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Segundo funcionários do estabelecimento, uma senhora saía com esse carro automático quando se assustou com outro veículo que queria passar. Nesse momento, ela perdeu o controle e bateu na vidraça. Apesar do susto, ninguém se feriu. Tiroteios e balas perdidas, infelizmente, já fazem parte da nossa realidade. Como então se comportar durante uma troca de tiros, evitando as balas perdidas? Veja as dicas com o especialista em estratégia de segurança, Marcos Duval. Você está na sua rotina diária e de repente escuta barulhos de tiro. O que fazer? As dicas de segurança que vou passar agora são as mesmas utilizadas pelos soldados que estão na guerra. A posição dela aqui está corretíssima. Ela utilizou a proteção de concreto, que é um grande para-bala. Ela protegeu a cabeça dela e assim está protegendo a criança. Ela posicionou a criança ao chão e colocou o corpo dela protegendo a criança. Essa é a posição durante uma troca de tiro que você que é mãe deve colocar a sua criança. Outro caso que a gente vê, a utilização de blocos de concreto. Ele se abrigou utilizando também o bloco de concreto que dá total proteção numa situação de troca de tiro. Então a dica sempre para vocês, gente, não saiam correndo. Coloque sempre o seu corpo protegido à área de concreto, a postes, a blocos de motor ou principalmente deitado ao chão, mas jamais saindo correndo. No caso que você também está caminhando e viu um veículo, se abrigue no bloco do motor. Como o tiro estava vindo pela lateral, o motorista também ele sai do carro e se abriga nessa área do carro. O bloco do motor, ele é um para-bala, você fica totalmente protegido nessa região do veículo para então não ter nenhuma bala perdida contra você. Em caso dos tiros estarem vindo pela sua frente, abaixe todo o seu corpo e principalmente a sua cabeça embaixo do painel do veículo. Assim o bloco do motor vai te proteger contra os tiros. Nesse caso, não tinha onde se abrigar, ou seja, não tinha nada de concreto, não tinha um poste, não tinha um carro.
Então o que deve ser feito é exatamente isso. Numa área plana, você deve se abaixar e diminuir a silhueta, protegendo a cabeça contra qualquer estilhaço. Preste atenção nessas imagens. Veja o longo período de exposição que você tem ao tentar fugir do local. Agora, veja o seu tempo de exposição utilizando as dicas. Conclusão, você leva o dobro do tempo para ficar seguro. 8 cursos da Universidade Federal do Espírito Santo tiveram resultado abaixo do esperado no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Sobre esse assunto, eu converso agora com Itamar Mendes da Silva, diretor do Departamento de Apoio Acadêmico. Itamar, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Vocês esperavam um resultado melhor? Sim, sempre a gente espera que o resultado seja um resultado significativo, promissor, com boas avaliações. Agora, estes resultados que nos chegam, eles não são resultados que a gente pode dizer que represente efetivamente aquilo que é a qualidade dos cursos da Universidade Federal do Espírito Santo. São resultados que precisam ser analisados dentro de um contexto de aplicação dessa avaliação, dentro do contexto de participação dos estudantes, de posicionamento dos estudantes, de suas entidades e do trabalho feito no interior da universidade para fazer com que esses estudantes participem de uma forma mais positiva deste exame que é nacional. A universidade, durante o ano de 2012, realizou um trabalho, aliás, vem realizando sistematicamente um trabalho de preparação dos estudantes para que eles se sensibilizem da importância de participar desta prova, menos para eles, mais para a universidade, mas em sendo importante para a universidade, em qualificando a universidade, qualifica diretamente também o diploma que ele leva, que ele carrega para o restante da sua vida profissional, né? Só para que as pessoas em casa tenham ideia do que nós estamos falando, por exemplo, Direito, Administração, Ciências Contábeis, cursos tradicionais da UFES tiveram nota 3. A nota máxima é 5. Designer, por exemplo, recebeu nota 2. Jornalismo, Propaganda, Ciências Econômicas e Psicologia tiraram nota 1. Como é que a gente explica esse resultado? Olha, a universidade tem acesso ao qualitativo destas notas, quantos estudantes participaram, quantos responderam às questões, e os indicadores nos falam de poucas respostas. Os estudantes foram até lá, assinaram a lista, responderam algumas questões de infraestrutura da universidade, mas parece que não, em alguns cursos não se empenharam porque a nota foi 0. Agora, por que esse boicote? A gente pode falar assim, um boicote. O boicote seria contra a universidade, contra o exame. Como é que vocês analisam isso? Há vários fatores aí. Um dos fatores é um posicionamento contrário a esse sistema de avaliação, que é uma avaliação centralizada vinda desde de Brasília. Este posicionamento contrário é um posicionamento que, inclusive, faz com que as universidades paulistas, USP, Unicamp, até hoje não participem do ENAD com todos os seus alunos. A partir deste ano, a USP vai participar de uma forma para contribuir com o exame como teste. E
Nacionalmente, várias instituições representativas dos estudantes são contrárias à realização dos exames. Vários estudantes, temos cursos aí destes que estão colocados, que durante o processo de aplicação houve no Facebook diversos posts dizendo que não era para participar, que era para ir lá e apenas assinar a prova, não responder. Isto é de conhecimento, inclusive, do MEC. Recentemente, a questão de uns 20 dias, eu estive em Brasília para um evento da Associação Brasileira de Avaliação, uma área que eu estudo, e lá estava a diretora do INEP, a professora Cláudia Griboski, dizendo que para as próximas edições, já nesse ano, os estudantes vão precisar ficar dentro da sala 1 hora. Não vão poder entrar, assinar e ir embora, entregar. Vão ter que ficar lá sentado, olhando para a prova, pelo menos 1 hora. Porque esta questão, ela não é uma questão que atinge apenas a Universidade Federal do Espírito Santo. Atinge uma grande parte das instituições públicas. Visto que as instituições privadas têm tido com os alunos um processo de trabalho com relação ao ENAD mais diferente, inclusive algumas com, vamos dizer, premiações para esta participação. A gente tem várias notícias disso, que não é o caso, não acho que isso é uma prática que deva se difundir. Ao contrário, o trabalho deve ser feito para que os estudantes compreendam a validade de ter a sua instituição bem valorizada. Tá certo, Itamar, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Hora News. Muito obrigada, boa noite. Eu agradeço. Obrigada. Bom, no próximo bloco, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. O Hora News volta já. E agora as notícias do sul do estado com o Ramon Barros. Boa noite, Ramon. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Ramon, hoje vocês tiveram mais um acidente com vítima fatal na BR-101. Essa rodovia não deveria ser olhada com mais cuidado pelas autoridades, Ramon? Exatamente, Adriana. É preciso tomar muita precaução e que as autoridades olhem ela com muita atenção. Afinal de contas, ela é da década de 60, ela não comporta o volume de veículos que passam nela diariamente. Inclusive, hoje, mais um motorista de uma carreta carregada com café perdeu o controle e acabou capotando com a carreta. E o motorista morreu na hora. Seguimos 2 guarnições do Corpo de Bombeiros, que, utilizando a rodovia do Frade, teve como destino, mais uma vez, um dos trechos com maior índice de acidente, localizado na BR-101 Sul. O condutor da carreta, que seguia sentido Vitória, transportando sacas de café, ao que tudo indica, perdeu o controle em uma das curvas do quilômetro 383 aqui em Capiangola, que fica logo ali em cima, onde curiosos permanecem acompanhando todo o trabalho. Com impacto, a carreta veio parar aqui embaixo, nesse riacho, transformando a cor da água em vermelho. Um sinal que algo de mais grave teria ocorrido. Com a constatação da morte do motorista, agora todos ficam no aguardo da chegada da perícia, da retirada da carreta envolvida no acidente, para que o corpo seja resgatado. A carga que algumas pessoas se mantiveram na expectativa de saquear ficou espalhada pelo terreno. Já as marcas no asfalto denunciam que ocorrências semelhantes à registrada na manhã de hoje são comuns. Em virtude do acidente, o trânsito ficou lento. Já as causas não estão descartadas, as falhas humanas. Nesse caso específico, nós temos que averiguar com mais calma, mas a princípio, a primeira impressão que se tem que foi sim excesso de velocidade, porque o caminhão já tombou em cima da pista, saiu arrastando e caiu lá embaixo. A sinalização que existe aqui, ela é suficiente?
A sinalização existe, tanto a vertical quanto a horizontal, alertando para a curva, alertando para a velocidade. Basta o motorista respeitá-la, né? Com a proibição do estacionamento próximo ao local do acidente, não houve grandes congestionamentos. A pista foi liberada no início da tarde. Como já dissemos, nas últimas 2 semanas, 9 pessoas morreram nas estradas do sul do estado, sendo a BR-101 a mais perigosa. Ela corta todo o Espírito Santo. Por isso, principalmente nesse período de chuvas, o motorista tem que redobrar a atenção. E mais um crime bárbaro acontece aqui no sul do estado. Um corpo carbonizado encontrado ontem foi identificado pela família. O corpo de Paulo Henrique Ribeiro Alves foi identificado na tarde desta segunda-feira no Serviço Médico Legal de Cachoeiro. Próximo ao caixão lacrado foram fixadas fotos, o que aumentou a comoção daqueles que a todo instante procuravam, em meio à tristeza, algum conforto. De acordo com levantamentos, o veterinário, que tinha 44 anos de idade, deixou Marataízes, onde residia, com destino à Venda Nova do Imigrante, no último sábado. Por volta do meio-dia de domingo, o corpo foi encontrado já agonizando em chamas próximo ao município de Ibatiba. Amigos e familiares procuram respostas e exigem uma explicação das autoridades para que fatos iguais a esses não se tornem comum aqui no sul do estado. Parentes mais próximos reclamaram da ausência do Estado. A família espera que a justiça faça alguma coisa, entendeu? A gente fica muito indignado. Eu queria agora que aquele juiz que foi lá no presídio para saber o drama que os presidiários estavam sofrendo, que ele viesse aqui agora para ver o drama que a família que foi vítima de um bárbaro daqueles que estão lá no presídio está passando, está sofrendo aqui. O último contato mantido antes do desaparecimento relata justamente o encontro que ele iria ter com parte de sua família. A última informação que nós tivemos de um amigo dele que estava junto com ele na festa, que ele saiu de manhã, 7 horas da manhã, para vir em Cachoeiro buscar minha mãe e minha irmã, que ele ia levar para lá para almoçar com ele lá em cima. O reconhecimento só foi possível através da arcada dentária, parte da camisa que não foi queimada e um dos tênis que também foi recolhido e encaminhado à perícia. A polícia de Ibatiba já iniciou as investigações, a começar por ouvir as testemunhas, os amigos do veterinário, e também não descartou a possibilidade de pedir as imagens da câmera de segurança de Venda Nova do Imigrante. Até o momento, o carro está desaparecido. Qualquer informação pode ser dada pelo telefone 181 ou 190. O carro é um Celta branco, placas MTF 0133. E para comemorar o Dia do Pão, o estado do Espírito Santo está recebendo o padeiro francês Dominique Ecali. Ele está percorrendo as cidades capixabas com um curso inovador, trazendo técnicas até então conhecidas só na Europa. O curso é destinado apenas aos profissionais do segmento e as vagas são limitadas. Vários padeiros resolveram participar deste encontro com o francês Dominique Ecali. Para eles, se trata de uma oportunidade de aperfeiçoar o seu trabalho. Eu acho muito importante, né? A gente está aprendendo com um profissional tão renomado assim, como falou com a gente aqui, e está agregando valor, né, para o nosso dia a dia. A gente está com uma experiência diferente, um mercado tão competitivo como está hoje. Então a gente está colocando produto novo, com uma qualidade superior. Então a gente acha isso muito importante. Eu aprendi aqui que eles usam menos gordura que a gente trabalha com muita gordura, eles não trabalham com gordura, e isso que eu estou aprendendo, que está gratificante para mim. São várias receitas com padrão europeu. Na França, diversos produtos químicos são proibidos por lei, valendo o talento e a qualidade dos ingredientes. Aliás, até a farinha francesa é encomendada de acordo com a preferência do padeiro. Quanto mais itens de qualidade, o resultado surpreende. Para se obter um pão de qualidade, um sabor refinado, a escolha dos ingredientes é o primeiro passo para garantir essa qualidade. E para aprender mais sobre esse processo, vamos falar com o Dominique, que está aqui no Brasil, acompanhado pela Lorena, que é tradutora e vai nos ajudar nesse bate-papo em francês. Dominique, primeira vez no Espírito Santo, como está sendo essa sua experiência aqui no estado?
A experiência no Espírito Santo está sendo muito boa. A gente já passou por uma semana em Linhares de curso, agora a gente está em Colatina, semana que vem em Vila Velha, e ele está gostando muito, e todas as vezes que ele veio, né, ao Brasil, a experiência foi muito prazerosa para ele também. E essa receita dá certo. Como todos os alimentos, o pão é um dos itens mais consumidos em todo o mundo. Estima-se que o pão tenha surgido há 12 mil anos, na Mesopotâmia, juntamente com o cultivo do trigo. Eram de farinha misturada com o fruto do carvalho. No Brasil, o pão começou a ficar popular no século XIX. Os pães feitos no Brasil eram escuros, enquanto na França o pão era de miolo branco e casca dourada. O pão francês, que tanto é usado no Brasil, não tem muito a ver com os verdadeiros pães francês, pois a receita do pão francês no Brasil só surgiu no início do século XX e difere do pão europeu por conter um pouco de açúcar e gordura na massa. Ele citou o exemplo do pão francês, né, o pão francês nosso, que foi inspirado na baguete, e a baguete que eles fazem é sem nenhuma gordura, na verdade, nem para untar a forma, nem na massa, e levam o menos de gordura possível, sem gordura, são os pães light, que a gente chama, sem açúcar também. E com relação a outros pães que a gente conhece como croissant, o pão de chocolate, que são pães bem conhecidos no Brasil, que a gente gosta bastante, e que ele teve a oportunidade de trazer para a gente como esses pães são feitos aqui nas nossas padarias. No dia 19 de outubro, dentro das comemorações do Dia do Pão, várias padarias estarão trocando pães por garrafas PET. Até lá, dá tempo de saborear essas delícias preparadas com todo o carinho e receitas especiais. Uma delícia mesmo. Para se inscrever para o curso gratuito com o padeiro francês Dominique, basta ligar para o telefone DDD 27 3319 1995. Lembrando que as vagas são limitadas. Adriana Marques, voltamos com você aí em Vitória. Uma boa noite e até amanhã nesse mesmo horário. Obrigada, Ramon Barros. Boa noite e até amanhã. A seguir, o futuro das empresas que trabalham com plástico é discutido em encontro em Vitória. O Hora News volta já. Bancários rejeitaram na noite desta segunda-feira mais uma proposta da Federação dos Bancos para pôr fim à greve, que já dura 20 dias. A FENABAN ofereceu 7,1% de reajuste. Os grevistas querem 11,93%. E a paralisação continua por tempo indeterminado. No Espírito Santo, 240 bancos seguem fechados na região metropolitana e também no interior do estado. Os bancários esperam por uma nova proposta até o fim dessa semana. O brasileiro está descobrindo que o plástico pode ser uma importante fonte de emprego e renda. E o encontro em Vitória mostra o futuro das empresas que trabalham com o produto. O plástico está presente na vida da população, desde um simples recipiente de água até a produção de cadeiras. Empresários do setor participaram da solenidade que apresentou o potencial do mercado no Brasil. A Semana do Plástico vai ter uma participação inédita no final do mês, na Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, com estandes e palestras educativas. O objetivo é mostrar os benefícios do plástico para a sociedade. Nós vamos exatamente trazendo uma inovação, que é o plástico verde, para poder mostrar à sociedade como é que está caminhando o desenvolvimento do setor de plástico, em consonância com a questão da sustentabilidade no planeta, e que nós estamos também preocupados com a relação que o homem tem a partir do plástico, mostrar que o plástico, de fato, ele é muito mais que um benefício, para tentar desmistificar um pouco essa questão de que o plástico é vilão. Então, nós vamos à Feira de Ciência e Tecnologia exatamente mostrar a indústria capixaba, a pujança da nossa indústria, os produtos que aqui são fabricados e também as tendências que vão vir através da questão do plástico verde, para que esses produtos também entrem e se alinhem com a questão da sustentabilidade, que hoje é foco no planeta.
O diretor especial de Meio Ambiente do Sindicato da Indústria do Plástico do Espírito Santo, Romário Araújo, destaca a importância do plástico em uma época voltada para a sustentabilidade. O plástico hoje ele se encontra nas mais diversas áreas, desde a saúde, nas válvulas cardíacas, nos órgãos hoje que estão sendo desenvolvidos com a questão do plástico. O plástico vem substituindo a indústria do aço, são carros plásticos. Então o plástico tem muito mais a contribuir do que, de fato, o balanço dele em contribuição, um balanço muito mais positivo em relação às questões da sustentabilidade e a questão da colaboração com o futuro do planeta. O evento serve também para qualificar os empresários capixabas do setor, que gera cerca de 5.000 empregos diretos no estado. Esse evento permite com que você integre os industriais de diversos setores. E não só os industriais, mas também os trabalhadores. Além, obviamente, das palestras que vão ocorrer amanhã e depois, dia 8 e 9, na escola, no Senai Civit, onde nós teremos capacitação técnica, ou seja, formação e informação para o pessoal de chão de fábrica e também para os industriais. A Semana do Plástico vai até o dia 19 de outubro com várias atividades. E o plástico é o tema da nossa enquete da semana. Você acha que a distribuição de sacolas plásticas pelo comércio deve voltar a ter um limite? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. Uma propaganda da cerveja Devassa virou motivo de polêmica ao expor a imagem de uma mulher negra de forma discriminatória. Queixas feitas no PROCON estadual em 2011 por mulheres negras motivaram o Ministério da Justiça a abrir há alguns dias um processo administrativo contra a cervejaria. Sobre esse assunto, eu converso agora com Ademir Cardoso, o presidente do PROCON estadual. Boa noite, Ademir. Boa noite. Obrigado pela sua presença. Para que as pessoas entendam do que nós estamos falando, eu vou pedir para rodar aí o comercial da cerveja para a gente poder ver. Vamos acompanhar. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Né? O que vocês acharam dessa frase? A frase, a imagem, vocês consideram abusivas? Olha, em 2011... nós recebemos uma reclamação no PROCON estadual aqui em Vitória, de pessoas que consideraram essa propaganda abusiva. E o Código de Defesa do Consumidor, ele considera que abusiva é a publicidade discriminatória, de qualquer natureza. Entre outros itens da abusividade, a propaganda, a publicidade discriminatória é considerada abusiva. E nós consideramos que era realmente abusiva, encaminhamos ao Ministério da Justiça porque era uma propaganda que tinha veiculação nacional. E por ter veiculação nacional, encaminhamos para que fossem feitas ações a nível nacional. E o Ministério da Justiça ouviu, lembre-se que isso foi em 2011. Pois é, eu ia te perguntar isso. Por que essa demora toda? 2 anos depois? Verdade. Na verdade, o Ministério da Justiça ouviu a Secretaria Nacional das Mulheres, ouviu a Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ouviu o Conselho Federal de Psicologia e foram ouvidos outros grupos para que ela chegasse à conclusão agora, sexta-feira passada, dia 4 de outubro, e concluiu que era pertinente abrir um processo contra a empresa que veiculou essa propaganda. Agora, veja bem, nós estamos no momento hoje de políticas afirmativas. A propaganda é considerada abusiva não só porque era negra. Ela foi considerada abusiva porque ela fez uma comparação de um objeto de consumo, que é a cerveja, com a mulher negra, como poderia ser com a mulher branca, com a mulher loura. Tá certo? Ela seria considerada da mesma forma abusiva. No momento em que nós estamos, o Brasil está buscando políticas afirmativas, né, de valorização da mulher, a Lei Maria da Penha, é importante que esse processo vá à frente e que se mostre que não se pode usar de forma discriminatória, sobretudo contra a mulher, com uma publicidade
que leve a esse preconceito, sabendo também que a publicidade, ela dita comportamento, ela é persuasiva, qualquer publicidade. Nós até adquirimos costumes através da publicidade. Então, é importante que ela não seja abusiva, que ela não seja discriminatória. E a cervejaria, ela pode ser punida? Ela pode ser punida com multa. É um processo administrativo que a empresa vai ter todo o direito de defesa, toda a ampla defesa, e isso pode terminar numa multa cujo valor máximo é de 6 milhões de reais. Agora, pelo que eu entendi, o que vocês esperam é que sirva de exemplo para outras empresas para que isso não volte a acontecer. Exatamente. A publicidade, como eu disse antes, ela é muito importante na nossa vida, na vida de todos nós. E ela precisa ter critérios. Não pode ser uma publicidade enganosa, que esconda alguma coisa do produto ou que divulga um produto com qualidades que ele não tem, como não pode ser discriminatória. Não pode se buscar grupos étnicos, grupos sociais, de forma discriminatória para divulgar um determinado produto. Ademir, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Hora News. Obrigada. Prazer é todo meu. Obrigada, boa noite. Bom, e depois do intervalo, obras na estrada do Convento da Penha complicam o acesso dos turistas. Nós voltamos já. Um evento da moda mundialmente conhecido acontece pela primeira vez na capital capixaba. Confira. Que tal ser a capa da Vogue com os amigos e com uma roupa indicada por um consultor da revista? No Vogue Fashion's Night Out é possível. Apaixonado por moda, Matheus se divertiu e aproveitou para ficar por dentro das tendências. Acho que esse evento proporcionou a Vitória um auge para poder as pessoas que estão aqui poder ver algo diferente, poder crescer na sua mente para poder vestir, etc. E para atrair o cliente, essa loja fez ainda mais. A gente preparou essa vitrine bem tematizada, como se fosse a capa da Vogue, para os clientes entrarem, se sentirem modelo por um dia. Tem o backdrop, o pessoal tirar foto, postar nas redes sociais à vontade, a gente vai estar servindo champanhe, a gente vai ter parceria com a Dermage também, a gente está maquiando os nossos clientes. E todos os clientes que fizerem compras acima de R$300, ele vai estar ganhando um brindezinho, que é o cheirinho da loja, essência, o home spray com o cheirinho da loja. Os consultores da Vogue escolheram 150 lojas aqui no shopping e em cada uma delas selecionaram 10 peças. Elas estão espalhadas pelas araras com essa etiqueta aqui, que diz Vogue Indica. São peças que fazem parte do estilo de uma das mais tradicionais revistas de moda do mundo e que podem ser levadas para casa por qualquer pessoa. Tô vendo que você tá aí com uma camisa transparente, um short laranja, salto alto. Você gosta de moda? Eu adoro. Porque eu sou modelo também, né? E eu me interesso muito nessa área. Eu não gosto muito de roupas que chamam muita atenção, essas cores que tá usando agora, verde, azul. Eu prefiro o básico mesmo, que é mais discreto. Sabedoria, estilo, por essas características, a coruja foi escolhida como símbolo do Vogue Fashion's Night Out no Brasil. E no mês das crianças, elas foram as estrelas e representaram muito bem tudo isso. Mostraram todo o seu charme na passarela. Com sapatos, roupas e acessórios coloridos e estilosos, foram aplaudidas pelos espectadores. O evento foi criado em 2009 nos Estados Unidos para aquecer as vendas durante a crise econômica. Hoje acontece em 19 países. No Brasil, o Vogue Fashion's Night Out é realizado há 4 anos, em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Essa é a primeira vez em Vitória. Vitória é um mercado que a Vogue Brasil tem bastante afinidade. A gente, nesse evento, esse ano, a gente abriu para mais estados. O mundo Vogue é moda, é arte, é cultura, é um lifestyle, é um objeto de desejo. O evento acontece somente hoje no Shopping Vitória, até às 10 da noite. A entrada é de graça. A estrada de acesso ao Convento da Penha está passando por uma reforma. Vai ser ampliada e ganhar outras melhorias. Quem passa pela entrada de acesso ao Convento da Penha, em Vila Velha, se depara com uma situação. O local está interditado. A entrada principal foi fechada para automóveis esta semana.
O motivo da interdição é para a retirada de 2 rochas que vão ajudar a ampliar a estrada de acesso até o Convento da Penha e, consequentemente, melhorar o fluxo de veículos todos os dias. As obras estão sendo executadas pelo DER do Espírito Santo. Também será ampliado o estacionamento da Casa Verde, próximo ao portão principal. Os serviços devem ser concluídos só no primeiro semestre do ano que vem. Para fazer o trabalho de retirada da rocha são necessários 3 dias. Os alargamentos fazem parte de uma outra etapa de trabalho que vai ser desenvolvida a partir da retirada de todo o entulho de rocha que ficar depois do corte da mesma. Logo na chegadinha do convento vai ser feito um estacionamento para as vans e o acesso à Casa Verde, que é uma casa de oração, de retiro, de cursos, que tem ali embaixo, bem ali embaixo mesmo, na chegada do convento, na chegada do portão do convento embaixo. Aproveita e reza um pouquinho mais, né? Sobe por uma estrada mais tradicional, né? A primeira estrada do convento, que só tem acesso realmente para pedestre. O trajeto até o convento foi desviado pela Ladeira da Penitência, antiga estrada de acesso ao ponto turístico. Subir a pé é até um estímulo. O que você acha da obra ali? Vai te impedir de subir? De maneira nenhuma. Se é para melhorar o passeio e os carros, a segurança de todo mundo, tem que ser feito mesmo. Para a gente pedestre tem essa alternativa aqui. Então é um caminho diferente, mas sem problema nenhum caminhar. Só vai continuar fazendo isso? Todo dia, se Deus quiser. Que eu vou contemplando a natureza muito bonita que tem aqui, no meu estado de Espírito Santo, e todo ano eu venho fazer essa promessa aqui. Então não tem problema de subir a ladeira não, que o oxigênio que a gente ganha aqui é muito bom. E a promessa já vai sendo paga? Já vai sendo paga, graças a Deus. Bom, e o Hora News fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.